Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com o nosso quadro Me Conte Sua História Sobrenatural, onde eu trago 4 relatos assustadores para vocês. A entidade vampírica. Nos mudamos para aquela casa antiga por ser barata. Nem questionamos o porquê de uma casa tão grande estar naquele valor. Meu marido queria sair logo da casa dos meus pais. Somos um casal jovem e queríamos privacidade, se é que me entendem. Passamos a morar com meus pais depois que ele ficou desempregado. Mas foi por pouco tempo que ficou assim, pois rapidamente conseguiu outro serviço e foi bem sucedido. Em menos de 2 meses conseguimos nos mudar. Embora fosse um lugar simples, era nosso. Mas se eu soubesse o que habitava ali antes de nós, jamais teria me mudado. Na primeira semana, tudo correu bem. Mas alguns dias depois, coisas estranhas passaram a acontecer. Eu acordava à noite sozinha, sem ninguém ter me mexido. Ou pelo menos eu assim acreditava. Meu marido passou a ficar doente com frequência e insistia em não se cuidar. Ele sempre foi cético sobre tudo. Já eu, muito religiosa e fantasiosa. Certa noite, por volta da 00:30, acordei meu marido não estava ao meu lado. Acendi a luz do quarto e fui em direção ao corredor que dava para a sala. A visão que tive foi uma das piores da minha vida. De longe visualizei a silhueta do meu marido ajoelhado no chão da sala, com as mãos numa posição estranha. Ao seu lado, uma figura corcunda, de cabelos desgrenhados e com aparência velha, se fazia presente ao lado dele. A criatura abria uma bocarra enorme, fazendo seu queixo quase tocar no chão, como se o seu maxilar despencasse e fosse segurado por uma sombra fantasmagórica que se estendia como se fossem nervos ou veias. Ficava bem próximo às costas do meu marido, como se estivesse lhe sugando os fluidos vitais. Tentei acender a luz que iluminava o cômodo, mas foi em vão. Parecia que algo me impedia. Não conseguia sequer levantar a mão. Senti meu corpo tremer. A criatura então me olhou e se pôs de 4, vindo em minha direção com seu maxilar arrastando no chão. Foi só então que lembrei de uma medalha de São Bento que eu carregava no bolso, onde quer que eu fosse. Tinha sido dada a mim pela minha avó, uma grande devota do santo. Pus a mão no bolso e senti a medalha. Segurei-a firmemente e pedi socorro mentalmente. A criatura desapareceu quando estava a menos de 2 metros de mim. Desmaiei de medo ali mesmo. Acordei com o sol claro e brilhante, iluminando a janela da sala. No chão da sala, meu marido dormia. Não havia nenhum resquício do que havia acontecido na noite anterior. Nesse mesmo dia, meu marido ficou doente, quase incapaz de se mover, devido à fraqueza de seu corpo. Ficou muito debilitado por vários dias. Mas nessa mesma manhã, liguei para o meu pai, que prontamente nos buscou e nos aceitou em sua casa novamente, até termos condições de comprar nosso próprio apartamento. A dona da casa nunca entendeu por que nos mudamos tão rápido. Eu jamais contei para ela, mas nem fiz questão de pegar o dinheiro dos 2 meses que já tínhamos adiantado. Depois desse fato, meu marido passou a frequentar um centro espírita comigo e orar bastante. Logo estava melhor de seus males. Não sei no que cada um acredita, mas uma coisa eu digo. Se for uma pessoa de pouca fé, fique atento quando for se mudar para um lugar que desconhece. O barato e a falta de fé quase custou a vida de meu marido. A garotinha. Cerca de 6 anos atrás, eu adquiri uma pequena casa em um bairro bem tranquilo e afastado. Ficava em uma rua bastante deserta e com pouca iluminação. Um local bem pacato e remoto. Eu sempre saía bem cedo para o trabalho e retornava muito tarde.
Era por volta de 2 da madrugada de uma sexta-feira e eu chegava do trabalho. Caminhava pela rua deserta e escura. Eu estava a uns 100 metros da minha casa, que é a última da rua e uma das únicas que tem no local. Eu caminhava distraído, olhando para o chão de terra batida. Foi quando me assustei ao ouvir uma risada infantil. Arrepiado, levantei a cabeça ao olhar para a frente. Vi parada bem no meio da rua, a uns 50 metros de mim, uma garotinha. Era uma menininha pequena, devia ter cerca de 7 anos. Estava toda suja. Mesmo com a escuridão, percebi algo de muito ruim nessa menina que estava de cabeça baixa, descalça, com um vestido imundo. Fui me aproximando tremendo e pude notar que seus cabelos, imundos e todo emaranhado, tinha uma espécie de lama preta presa e grudada nele, assim como sua pele. Mesmo com muito medo, me aproximei e uns 2 metros dela, que permanecia de cabeça baixa. Perguntei seu nome e se estava perdida. Ela deu uma macabra risada baixinha e foi levantando a cabeça lentamente. Nessa hora, eu ouvi o som de ossos estalando, como se o pescoço dela estivesse se quebrando ou estilhaçando. Foi horrível, e ao erguer a cabeça deu para ver uma parte de seu rosto horripilante e um olho negro. Levei um susto terrível e me afastei andando e tropeçando para trás. Essa garotinha deu uma gargalhada sinistra e no instante surgiu do nada uma ventania forte e incomum. E ela desapareceu como fumaça. Meu coração saltava pela boca. Desesperado de medo, entrei em casa. Passou-se uns 30 minutos e eu ainda estava muito assustado. Tomei um banho e estava na sala bebendo um suco, relaxando. Então eu escutei um barulho muito esquisito. Vinha da porta de entrada. Parecia o ranger de dentes de algum animal feroz, seguindo de um baixo rosnar assustador. Uma coisa horrível. Eu senti um calafrio quando ouvi a porta, o som de alguém ou algo arranhando, insistentemente. Com medo e muito assustado, caminhei pela sala e fui até a janela, afastando de leve a cortina e olhando para a porta de entrada. Não vi nada. Não tinha ninguém. Mas de repente, desviando meus olhos para a frente, vi sentada na calçada oposta, bem em frente à minha casa, estava lá, a mesma menina. Tremi de medo quando vi que uma parte de seus horríveis cabelos estavam afastados, deixando ver o seu sinistro sorriso e o seu olho preto. Fechei a cortina e, com um medo extremo e aterrorizante, passei a noite em claro. Passou-se uns 5 dias e não houve mais sinal dessa criatura. Eu me encontrava já bem, quase me esquecendo de todo o acontecido. Então, em uma noite, cheguei em casa de moto, como sempre. Não havia ninguém na rua. Era tarde, umas 3 da madrugada. Eu abri o portão, coloquei a moto para dentro e quando fechei o portão e já ia trancar, escutei o choro baixinho de uma criança. Achei muito estranho aquilo, mas mesmo assim abri o portão de novo e vi a mesma garotinha chorando e soluçando baixinho, ali bem na minha frente novamente. Estava de cabeça baixa e imunda. Perguntei quem era ela e se eu poderia lhe ajudar de alguma forma. Ela novamente levantou lentamente a cabeça, parou de chorar e de forma horrível me olhou com seus olhos negros e ficou rindo de maneira macabra, extremamente assustadora. Eu, tremendo de medo e arrepiado da cabeça aos pés, fechei o portão. Assustado demais, entrei e não consegui dormir esta noite. No outro dia me hospedei em uma pensão. Coloquei esta casa para vender. Me desfiz das minhas coisas e da casa. Depois de algum tempo, consegui vender esta casa. Nunca mais retornei a este local. E jamais esta macabra garotinha voltou a aparecer para mim. Relato de um Uber. Moro em Brasília.
Durante a semana trabalho como TI e aos finais de semana como motorista de aplicativo. O meu relato ocorreu numa noite de sábado durante uma corrida. É relevante informar que desde criança sempre tive uma certa sensibilidade para o lado paranormal. Bom, estava eu numa noite fria de outono pelas ruas de Brasília. Prefiro dirigir à noite por causa do trânsito, menos intenso e a temperatura mais agradável. Eu estava tranquilo, era por volta das 21 horas e eu já estava rodando desde as 18 horas. Entre uma corrida e outra, havia acabado de deixar um passageiro numa região de condomínios. Não precisei esperar muito e logo aceitei a próxima corrida e segui até o local do embarque. Chegando no local, que era uma rua sem saída, bem comum nessas áreas de condomínio, mas algo me chamou a atenção. O local estava escuro por conta de uma lâmpada de poste que estava queimada. Logo de cara achei o ambiente estranho e pesado, mas como se tratava de uma corrida que me tiraria daquele lugar, ermo e sem movimento, resolvi parar e aguardar o passageiro, que não demorou muito, e logo embarcou. Era uma moça bem arrumada e de poucas palavras. Me cumprimentou enquanto eu iniciava a corrida. Percebi que ela estava a caminho de uma festa de aniversário pelo teor da mensagem de voz enviada para uma amiga. A moça colocou seus fones de ouvido e seguiu quieta durante a viagem, que até então estava ocorrendo tranquilamente. Mas em determinado momento, ao olhar para o retrovisor direito, notei no canto de olho alguém sentado ao lado da moça. Naquele instante pensei que ela havia mudado de lugar. Daí olhei para o retrovisor central e visualizei uma silhueta escura e alta, pois o topo da cabeça ultrapassava a altura do encosto da cabeça do banco. Numa fração de segundos, através do espelho, corri os olhos entre a moça, onde a moça estava. Ela continuava lá, mexendo no celular e ouvindo música. Imediatamente me virei para ver diretamente o que era aquilo ao lado dela, e não estava mais lá. Voltei a olhar pelo espelho e nada. Me arrepiei todo e não quis importunar ou assustar a moça, até porque eu já sabia do que se tratava, pois, como disse no início, desde criança já tive outras experiências com o sobrenatural. Enfim, chegamos ao seu local de desembarque, numa área de chácaras que também não contava com muita iluminação. A moça desembarcou e eu segui para a minha próxima corrida, mas com aquele pensamento: será que a coisa desembarcou também ou ficou no carro? Fiz uma breve oração em voz alta e me dirigi àquilo, dizendo: não sei quem é você, não sei de onde veio e por onde entrou. Mas te digo que se ainda estiver aqui, a corrida acabou. Siga seu caminho, siga sua amiga que acabou de desembarcar e sugiro que continue com ela e não comigo. Segui até o local de embarque do meu próximo passageiro e volta e meia eu olhava para trás, só para garantir que aquilo não estava mais lá. Cemitério do Paquetá. Relato do padre Joaquim Irineu sobre acontecimentos no entorno do cemitério de Paquetá no ano de 1912. Palavras do padre Joaquim Irineu. Logo após a missa de domingo, uma senhora procurou-me. A sua voz aparentava não ter mais do que 30 anos. Eu não pude ver seu rosto, pois estava no confessionário. Lembro que nesse dia tive uma tontura repentina, que parecia que eu ia desmaiar a qualquer momento. A mulher estava ofegante, e seu falar era visível de enorme tristeza e ressentimento. Mas sua história não era propriamente da sua pessoa. Ela começou com uma história de terror confuso. Tentei interromper a sua fala, mas ela dizia: em nome de Deus, padre, ouça. Esta triste dava apenas pausas na sua fala. Só depois de alguns minutos ela retomou o controle e começou a sua história.
Disse que eu tinha que ir atrás do cemitério do Paquetá. Dizia que lá se encontrava uma criança que precisava de ajuda. Tentei procurar mais detalhes daquela fala estranha, mas ela não parava de dizer: "Em nome de Deus, padre, ouça." Procurei não mais interromper a mulher, então ela falou e falou, mas de repente parou e um silêncio pairou. E eu perguntei: "Moça, moça, ainda está aí?" E ela não estava mais. Era muito estranho e eu nunca passei por tal situação. Confesso que mesmo sendo um padre, tive medo naquele momento. Como aquela mulher sumiu daquele jeito? Orei muito naquele domingo. A tarde caiu e eu estava sozinho na paróquia e não podia deixar de pensar na fala estranha daquela mulher. Voltei a orar por ela, mas algo me dizia que eu teria que ir até o local mencionado por ela e foi o que eu fiz. Olhei pela janela e já estava a anoitecer e uma garoa começava a cair. Era inverno, então preparei-me. Coloquei uma japona, peguei o meu guarda-chuva e fui em direção ao cemitério, mesmo achando aquilo uma loucura. No caminho tive a impressão de estar sendo observado. Olhava para trás e nada, era incrível. Após atravessar muitas encruzilhadas, passar por vários quarteirões, cheguei em frente ao cemitério. O cenário era de arrepiar. Aquele enorme portão de ferro, aquele imenso muro branco, era de tirar o fôlego. A garoa atrapalhava a minha visão. A minha japona estava bem molhada. Mesmo com o guarda-chuva, estava ficando todo molhado. Fiquei por alguns minutos em frente ao cemitério e foi aí que lembrei que não era no cemitério que a mulher tinha visto a criança e sim atrás dele. Olhei a lateral em direção ao fundo e tive medo. Estava muito escuro e com certeza não seria prudente ir até lá, pois poderia ser violentado ou assaltado. Eu estava prestes a ir embora, mas algo muito estranho aconteceu. Um choro muito forte de criança vinha do fundo do cemitério. Era o choro mais horripilante que já ouvi em toda a minha vida, e ali se confirmava a história da estranha mulher. Fiquei apavorado, não podia parar de pensar na estranha senhora do confessionário, mas mesmo assim tomei coragem e fui ao fundo do cemitério. A cada passo que eu dava, mais parecia que estava sendo seguido. Parecia que estava sendo observado. Apavorei-me naquele momento. Enfim, cheguei ao fundo do cemitério. O choro estava cada vez mais alto, cada vez mais forte. Conseguia ouvir o choro da criança, mas não conseguia ver criança alguma. E eu pensava: meu Deus, como isso pode estar acontecendo? O mal-estar tomou conta de mim, uma tontura. As minhas vistas escureceram, pensei que fosse desmaiar naquele momento. Me mantive forte e voltei para a rua da frente. E mesmo assim ainda ouvi o choro da criança. Mas não tinha criança alguma na rua de trás do cemitério. Não era delírio, era real. O mais impressionante era que todo esse tempo não pude ver uma alma sequer na rua. Não tinha ninguém na rua. Estava vazia. Era apenas eu, a fria garoa, o medo. Pensei em ir embora, mas não podia fazê-lo. Tinha que descobrir o que estava a acontecer. O que significava aquilo tudo. Respirei fundo novamente e voltei ao fundo do cemitério. E sempre com a terrível impressão de estar sendo seguido. Mas dessa vez pude ver um pequeno cesto de palha, bem junto ao muro do cemitério. E era de lá que vinha o choro. Com certeza era um cesto que estava a criança. Me aproximei. Eu estava com medo. Algo me dizia que viriam fortes emoções e foi o que aconteceu. Ao ficar em frente ao cesto, tive uma das visões mais terríveis de toda a minha vida. Era sim uma criança, mas uma criança deformada. Os seus olhos eram negros e o seu corpo estava sem pelo nenhum. Notei uma cor cinzenta na sua pele e o mais impressionante eram 2 dentes enormes, deixando com uma face que se parecia com um javali. Uma imagem aterrorizante.
Mas mesmo diante de tanto horror, o semblante da criança não me tirou do eixo. Com o tempo, o medo saiu do meu corpo e a compaixão tomou conta do meu ser. Por mais que fosse enorme a deformidade daquela criança, o seu choro parecia pedir ajuda, clamava por socorro. Algo me dizia que a criança era um sinal, uma pista, sei lá. Fiquei sem ação. Estava no meio da rua, atrás do cemitério, em frente a um cesto, com uma criança deformada dentro dele. O que eu poderia fazer naquele momento? Foi aí que vi nitidamente uma mulher vindo na minha direção. Eu tinha certeza que era algo paranormal. Pedi proteção a Deus e fiquei firme. A mulher parou. Seus negros cabelos longos tampavam seu rosto. Ela estava a uns 10 metros de mim e sem pronunciar uma só palavra. Olhou nos meus olhos e virou de costas andando em direção a um casebre que estava ao lado do cemitério. Fiquei parado vendo a mulher se distanciar, e o seu andar era lento e fora do compasso. Tudo parou naquele momento. O choro da criança cessou, a chuva parou. A mulher olhou para trás fazendo um gesto com as mãos. Percebi que ela queria que eu a seguisse. Eu estava morrendo de medo, mas se estava a passar aquela situação era a vontade de Deus. Então tinha que fazer. Com certeza. Deus sabia que eu conseguiria cumprir a sua vontade. Mantive uma distância de uns 5 metros da mulher, mas segui os seus passos. Ela entrou por um longo corredor ao lado de um casebre de madeira. Ficava claro que tudo aquilo estava abandonado, e eu pensava, meu Deus, o que estou fazendo? A mulher nada dizia, apenas andava para o fundo do enorme corredor, até que de repente ela se agachou e apontou para uma espécie de compartimento acoplado ao piso. Nesse momento, uma espécie de sirene tocou. O barulho era ensurdecedor. Fechei os meus olhos e tampei os ouvidos, mas quando o barulho infernal passou, a mulher misteriosa tinha sumido. Então fui ao lugar que ela apontou e percebi haver uma pequena tampa de cimento. Removi a tampa com cuidado e pude ver uma espécie de baú, que tinha por volta de uns 90 centímetros. Peguei o baú, coloquei em cima de um banco de madeira e, ao abrir, mais uma vez, um enorme pavor. Era o esqueleto de uma criancinha, mas não era o esqueleto de uma criancinha comum. Era o esqueleto daquela mesma criança do fundo do cemitério. Eram os mesmos dentes enormes no crânio. Naquele momento de grande agonia, orei a Deus, orei com toda a minha força. Só assim pude entender, pude realmente compreender tudo o que estava acontecendo. Era o espírito da mãe da criança que, por algum motivo, ela queria que os ossos de seu filho fossem enterrados dignamente. O seu olhar de tristeza também mostrara que, de algum modo, ela, a mãe, tinha a culpa de tudo aquilo. Peguei o pequeno baú e fui para fora do velho casebre. Eu estava ao lado do cemitério e já sabia o que tinha que fazer. Fui para a frente do cemitério. Não entendia por que eu era o escolhido para tal tarefa, mas com medo abri o grande portão e fiquei receoso de ser interpelado por algum vigia noturno. Mas para minha sorte não tinha ninguém no cemitério, era domingo à noite. Nenhum louco ousaria ir a um cemitério no domingo à noite. Me aproximei a uma grande árvore no centro do cemitério. Com uma pá improvisada, fiz uma pequena cova rasa e, com dignidade e respeito, depositei os ossinhos da criança. Quando me levantei, pude ver a mesma mulher com um sorriso no rosto, e novamente ela se virou e desapareceu. Vi que tinha cumprido minha missão. Me dirigi para fora do cemitério, abri o grande portão e saí. Mas antes de fechar o portão, pude ver o espírito do garotinho e ao seu lado um espírito de luz. A paz tomou conta de mim. Olhei para o céu e agradeci. Obrigado, meu Deus. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios.
Se você tem um relato, se você conhece o relato de alguém e quiser nos contar, o e-mail fica na descrição do vídeo e no final do vídeo também. Eu vou ter o maior prazer de ler o relato de vocês e compartilhar com os inscritos. Até a próxima!